Bom dia. Ah, eu não sei, eu acho que eles conseguiram. Os anãozinhos não tem nada a ver com pessoas baixas, o anão. A gente chama eles de little people, né? Deixa eu ficar mais bonitinho aqui, fazer mais bonitinho. A gente fala little people, pra ficar mais legalzinho pra eles. Mas eu acho que é os caras da Europa que tem. Existe um ódio muito grande com as pessoas baixas, né? A gente pode falar isso porque senão hoje em dia vira um estereotipo. Engraçado que a palavra tem poder, mas só para coisa ruim, não tem poder para coisa boa. Você fala, eu quero 2 bilhões de reais agora, não acontece. Agora você falar de, pessoa baixa tem problema, aí eles vão perseguir só pessoas pequenas. Mas eu acho que saindo assim um pouco da realidade, parando de se importar com o karma brasileiro, nacional, e eu acho que esse karma, não é karma, é tabu, esse tabu nacional, ele vem dos africanos, né? Uma estratégia dele para poder manipular as pessoas e ferir a mente da pessoa. E isso prende a pessoa, é uma prisão, uma espécie de prisão, um tabu que faz uma espécie de prisão que prende as pessoas. Mas voltando aqui ao assunto, não sair muito do ponto, eu acho que tudo isso que eu estou vivendo é um, é um plano, é um plano muito assim, eu chamo esse plano de plano software do diabo, né? Por quê? Porque eles começaram esse plano há muitos anos atrás, acho que quando eu era criança. Eles sempre levam as coisas para o negócio de criança para poder falar sobre as formas que eles tentaram molestar crianças e jovens e estimular a puberdade das crianças, para poder também fazer comentários e relacionar a qualquer conversa, qualquer assunto, as partes íntimas das pessoas, as quais atividades os brasileiros agora passaram a aderir a essa forma diária de querer transpassar a privacidade alheia. Então, o que eles fazem? Eles precisam levar as pessoas mentalmente até o passado para poder julgar e estimular os traumas das pessoas, de cada um que foi criado no passado, para poder são servidores humanos eu não vou pôr a culpa só na África, mas eles têm um grande culpa nisso, porque a África eu sei o que eles estão fazendo, mas eu não entro muito em detalhes, porque é como uma coisa que eu aprendi da natureza é que a gente não pode, pelo menos para mim assim funciona, a gente não pode ficar fechando portas não, porque a natureza ela me ensina muito. O lixo que eu não vejo, a, 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 a nobreza que eu não vejo no ser humano, eu vejo na natureza. A natureza ela fala comigo, então a natureza ela me ensina que os bichinhos mais menorzinhos que tem, eles me ensinam que a gente não pode fechar a porta, porque se você fechar a porta, as portas atrás de você, depois você não consegue voltar. Então é complicado isso. A natureza ela explica isso pra gente. Mas só que o ser humano, eles estão comentando, eles estão tentando fazer isso comigo já há muito tempo. Eles destroem a vida da pessoa, separam o cara primeiro da sociedade, aí depois fere a vida social dele, destrói a vida social dele. Aí eles fazem ele passar por uma vida turbulenta igual a minha. Geralmente eles mantêm o irmão corrupto para poder mexer com a mulher do cara. Geralmente eles casam o cara com a mulher do cara, igual casaram meu irmão com a minha ex. E aí já estão atentando a próxima mulher, porque eles fazem uma esculhambação aonde não tem, eles eliminam o clero, elimina o clero da situação da vida do rapaz, elimina a polícia, elimina os direitos dele, os direitos básicos. Todas as vezes que a vítima tentar buscar seus direitos, um policial corrupto, ou um falso policial, ou negros, ou bruxas, prostitutas, principalmente criança gay, eles criam uma chacota. A chacota elimina o benefício da pessoa de poder clamar aquele benefício, aquele direito humano dela. Ó, fulano tá mexendo comigo, fulano tá me bulinando, ó, fulano tá me assediando. A chacota acende, as pessoas falam assim, não, esse cara tem uma história de vida ruim, então ele não tem direito de clamar esse direito. E aí a chacota prevalece, eles aumentam a chacota, e aí a pessoa passa a ser ridicularizada.
Eu noto que a maioria das mulheres que têm caráter, mulheres de caráter, homens de caráter, muitos homens fogem, né? Mas a maioria das mulheres que ficam, permanecem, elas se tornam autistas, porque eles fazem com elas o que eles estão tentando fazer comigo. Eu tento ler bastante, apesar de não chegar a me formar, porque a sociedade sabe o quanto eu leio e eles moldam o quanto eu posso ler. E quando eles estão moldando o que eu estou lendo, eles têm certeza de que eu não me graduo em nada, e eles ferem sempre quando eu estou prestes a me graduar ou conquistar qualquer tipo de coisa, qualquer situação, qualquer ponto na vida, eles me ferem para eu poder parar com aquele projeto ali. E aí eles me mudam de projeto, então passei a vida inteira mudando de projetos. Para quê? Para que quando eu estivesse na situação difícil de precisar de ajuda da sociedade, do clero ou do meu governo, ou de qualquer outro governo, ou da misericórdia das mulheres, que a misericórdia vem delas, o homem não tem isso, pode até ter, mas ele é muito difícil de achar, você tem que peneirar muito, você achar ele, caçar ele, não é fácil, e ele não é sempre que ele está com esse estado de mente, ele também tem os problemas dele. Mas então eles fazem tudo isso, não pode ficar alongando muito, porque senão você acaba perdendo ponto e as pessoas não vão estar acompanhando. O meu ponto aqui, de tudo isso importante que eu falei, que acaba sumindo na mente da gente, a gente acaba nem notando o que eu falei, o que eu não falei, é que o ponto é que eu estou fazendo... Por que eu estou fazendo vídeo desse jeito? Para poder instigar o pessoal de Miami. Eu acho que começou em Miami ali. Começou com infância, mas eles começaram em Miami. Então aqui estou fazendo o que eu acredito que é o que eles querem que eu faça. Em Miami, depois deles terem destruído a minha vida em São Francisco, Califórnia, em São Francisco, Califórnia, eles destruíram a minha vida, eles se juntam como células, eles chamam de bubble. Essa bubble sabe que eu sei bilhões e trilhões de dólares em negócios de internet, de vida. Então eles falaram que esse cara não pode ser, esse cara vai virar ditador, a gente tem que correr com ele daqui. Correram comigo de lá. Rolou uma situação lá, depois eu faço outro vídeo. Rolou uma situação lá, eu saí, eu achei melhor sair. E naquela época eu ainda não sabia como o pensamento humano funcionava, não sabia que eu estava sendo manipulado por pessoas, e aí ainda sou. Eu tenho minha vida, ela é ferida por pessoas, chamo eles de low-lifes, stalkers, são demônios que usam pessoas. Essas pessoas elas não sabem que elas estão sendo usadas, elas se acham a última Coca-Cola do negócio, elas se acham assim, dos deuses. Você nota o demônio quando ele se olha para o sorriso de uma pessoa, a pessoa está sorrindo para você, aquele sorriso cínico, demoníaco. Você vê a mensagem dele. Aquela pessoa que está ali, ela não sabe que ela está sendo usada. Você vê o demônio. O homossexual ele não é o demônio, mas ele está sendo usado. Então, quando você conversa com uma pessoa, os estudos que eu fiz, é que eu não posso afirmar, porque a escolha de ser homossexual é uma guerra e uma batalha deles aí. Eles fazem dificuldade entre eles para rolar mais mídia ainda. Então, assim, na minha opinião, não sei se eu posso ter opinião sobre eles, porque eu não tenho voz na comunidade deles, eu acho que eles estão hipnotizados pelo mal. E o mal ele hipnotiza as pessoas de várias formas, não só como homossexuais, lesbianas, que não é que você é uma pessoa doente ou que seja, apesar dos médicos falarem que o homossexualismo é doença, mas talvez é porque você está fazendo o sexo errado. Então, fazendo o sexo errado vai te levar a uma punição na visão da religião local, onde se você não estiver vivendo um bacanal onde tem canibal, o pessoal transa com cavalo, com diabo a quatro, não vai ter problema você morar lá. Mas se você estiver querendo viver uma vida normal, numa sociedade normal, que as pessoas querem manter um padrão conservativo, você vai ter complicações. Mas voltando ao ponto aqui, então eu acho que essas pessoas em Miami, eles estavam tentando fazer isso. Eles me expulsaram de lá e aí ficaram e falaram, esse cara conhece muita coisa, vamos levar ele para vários lugares para ver onde a gente consegue implantar e ficar roubando dele como parasita dele. Aí eu estava em Miami, eu lembro que eu estava em Miami, eu lembro que eu estava numa... É tudo muito automático. Eles enviam a laranja, né? A laranja veio para mim, tem que ser a laranja, tem que chamar Nicole.
Desculpa, a laranja tem que ser chamar Nicole, tem que ser maravilhosa, quase perfeita, né? Só não é perfeita porque não tá comigo. Mas aí, assim, manda a laranja, o nome da laranja é Nicole. Aí manda um tal de um Jesse, tem que ser Jesse, tem que ser ele tem que parecer com o Trump também. O Trump eu não conhecia, não sabia da existência do Trump. Aí tem que ter Jesse, tem que ter Trump, tem que ter Obama no meio, tem que ter Nicole no meio. A Nicole é um projeto aí que eu acho que é um projeto que é um karma da princesa Diana, é um karma para a vida aí de muitas pessoas. Ela trabalha os imóveis locais, ela quer estar ela quer, she wants to be in your face all the time. Ela quer estar na foto, ela quer estar na foto e ela passa por cima de qualquer pessoa. Pode ser Deus, o Deus Almighty, descer do céu, se materializar como pessoa, ela vai entrar na frente dele e vai desafiar ele. E ela vai corromper todos os homens só para tirar ele do trono. E é perigoso. Você vê, quando eu assisto Jesus sendo crucificado e aquela brigaiada do povo lá, eu posso notar o poder da mulher com os homens. O poder da mulher para com qualquer sociedade. Eu lembro que quando eu fazia, eu pensava assim, como é que eu vou fazer? Eu não dou conta de ficar... E a mulher, ela sabe, quando ela descobre que você não consegue conviver com ela debaixo da submissão dela, aí que ela vai criar o inferno. Pois, igual eu estou falando aqui agora, as we speak, as repórteres da Rede Globo, as vagabundas que controlam a economia, as vagabundas que controlam a OAB, controlam a polícia, as vagabundas que se implantaram na NASA para mandar em todos os policiais, ela está buscando a hierarquia total, completa, absoluta, para poder mandar em todos. Então ela faz isso. Eu lembro que eu estava em Miami, na rede, falei assim, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou escrever, vou virar um escritor então. Tudo que eu falo, ela liga com algum amigo, ela emite, depois eu vou explicar isso do pensamento, como que ela faz isso, ela emite o nome da pessoa em você, e aí o seu pensamento, sua cabeça começa a pensar e falar como você começa a agir, geralmente o seu corpo, ele se materializa seu ambiente local, mas também ele tenta acompanhar o que está sendo sugerido a ele. É isso que ela faz, para poder ficar criando bogs. É um bog, né? Um tilt que ela tenta criar em cada pessoa, um bog. Por isso tem muitas pessoas que têm tic-tac, tem tics, tem caguetes. Por quê? Porque ela envia essas coisas na pessoa, para ela poder fazer sinais e caguetes e tics e bogs. Igual eu estou falando aqui agora, para sempre me interromper, para sempre fazer eu mudar de assunto, para sempre fazer as coisas ficar chatas, enjoativas, para ninguém me ouvir, para ninguém nunca chegar até o final dos conteúdos dos meus vídeos, para ninguém nunca colocar um clique ou me ajudar com clique, ou com dinheiro, com nada. O propósito dela é fazer mendigo, só isso. Eu lembro quando eu estava em Miami, eu percebia, eu fingia de bobo para ver se você entendia o que estava acontecendo. Eu notava que as pessoas, eu lembro que eu estava na casa do Jesse ou na casa da Nicole, são duas pessoas estranhas que se aproximaram de mim, me ofereceram comida, casa, me deu um computador. Na época eu não sabia como é que o computador funcionava, e aí quando as pessoas do Google, do computador, ou eles mesmos ficavam usando, eles usam o computador para transpassar o meu corpo. Então eu não sabia o que estava me ferindo, ou me atacando. Eu comecei furei o computador todo com a faca, quebrei o computador todo, achei que o computador estava endemoniado. Eu não sabia que era, ainda não tinha esse conhecimento a gente fala thought provoking, né? Eu não sabia disso ainda. Para mim que eu estava sendo atacado espiritualmente falando, não sabia. Eu brigava, pagava a luz, ficava chamando ele para a gente resolver isso lá. Mas não é, são pessoas que estão ao redor, pessoas que estão tentando clamar o meu corpo, estão tentando clamar o meu free will. Aí que ela faz? Eu estava em Miami, eu lembro que eu estava na rede, assim, eu estava na rede, falei, vou começar a escrever. Toda vez que eu começava a escrever um livro, igual eu já estou tentando escrever um livro, tem 100 anos tentando escrever um livro. Sempre tem um problema, uma coisa que para. E aí é assim que o diabo faz, o diabo e as pessoas que estão trabalhando para ele. Eles vão criando obstáculos para cada pessoa, e é assim que eles querem me ver, desse jeito aqui, ó.
tem várias teorias masculinas. O chefe de todos os homens do planeta, ele é um cara baixo, é um cara muito intelectual, é um cara que se prepara intelectualmente falando, ele está em domínio da Europa, ele faz com que eles fizeram tudo programado. Ó, esse cara aí vai ser o próximo, ele tem o DNA de um rei, que sou eu, envia ele para o Brasil, manda ele para os Estados Unidos para ele aprender inglês e espanhol, injeta uma mulher nele, faz com que, coloca abobrinha na cabeça dele que ele é apaixonado por ela, e colocaram uma sujeita do crime organizado, um elemento do crime organizado. Ela fazia tudo perfeitamente, para ficar tudo perfeito, eu percebia, não podia ter uma falha, nada. Inclusive no finalzinho dos tempos lá, eu comecei a entender, eu vi umas coisas estranhas, falei, nossa, que pessoa estranha, que negócio estranho está acontecendo, o que é isso? Eu não sabia, mas hoje eu consigo entender. Então eles injetam essa mulher nele, injeta minhoca na cabeça dele, a gente vai usar ela contra os amigos e tudo mais, e toda vez que quiser enfiar inferno nele, fazer bog nele, bogs, né? A gente fala que ela está com alguém, fala que está com o irmão, está com fulano, está com Beltrano, não sei o quê. Esse é o tesão da porcaria que organiza o planeta. Esse é o tesão dos travestis, dos gays, dos líderes, dos apresentadores de televisão. Esse é o tesão dele. Ele recebe um tesão de me torturar com dúvidas. O tesão dele é ver uma pessoa sofrer assim, em dúvidas, onde está fulano, o que fulano está fazendo, o que Beltrano está fazendo. Esse é o tesão dele. O tesão dele é ver você triste, é ver você sem lugar para encostar. Eu lembro que eu estava em Miami, eu falava assim, eu ainda não sabia sobre sobrevivência, então eu não sabia o que fazer. Eu ficava, eu vou para a praia, eu ficava na praia. Quando eu estava na praia, eu ia tentar dormir, ele não deixava eu dormir não, o diabo, né? Que são essas pessoas. Ele não deixava eu dormir não, ele ficava colocando pessoas para ficar fazendo. Aí ele coloca células de igreja, são as prostitutas da igreja, elas vão para onde eu estou, elas começam a fazer célula, começam a fazer rave perto de mim. Eu posso estar no meio do mato, que ela começa a fazer rave perto de mim, ela começa a fazer rave, ela começa a fazer festa, ela começa a gritar, ela começa a fazer. Aí eu estou assim, dormindo no meio da praia, no meio do nada, assim, em cima de umas cadeiras abandonadas lá. Vem um casal, o cara começa a fazer transar perto de mim, assim, com a menina, e começa a me chamar para eu transar com eles. Geralmente é um menino, você vê que o menino é cristão, né? Menino branco, aqueles meninos criados com vó, transa com a mulher perto de mim, assim, começa a me chamar, não, fica à vontade, hein? Tudo ele tem que transar perto de mim, tem que me fazer parte, ele quer me corromper e quer que eu. Aí quando eu fujo, saio dessas coisas, ele se computa, aí ele move o planeta inteiro. Eu estava em São Paulo, morando lá nos abrigos lá do PCC, lá tentando sobreviver. Aí eles vêm com um negócio de droga pro meu lado. Fumam baseado, não sei o que. Aí no outro dia, problema. Aí só problema. Aí no outro dia, eu tô no meio do nada, não tem ninguém lá. Tudo abandonado, cheio dos mendigos, casas, os prédios abandonados. Lá o PCC tentando reviver a vida dos caras lá. Aí as igrejas começam a fazer rave do lado lá. Fazendo rave do lado para me acordar, me chamando, não sei o que. Não dá para entender. Para mim, Satanás tomou posse da igreja e as prostitutas nacionais, são prostitutas, são vagabundas, os pais delas são caras baixos. Ele tem muito ódio de homem alto. O cara que é alto, que tem o DNA de homem alto, ele morre de medo que a gente se una, porque ele sabe que se a gente se unir, a gente fica forte. O medo dele é que nós viremos intelectuais e usemos terno e gravata. Fala que você vai estudar Taylor pra você ver. Fala que eu vou virar um Taylor. Fala que você vai virar um Taylor. Ele fica doido. Os baixinhos ficam doidos. Por quê? Porque se você é alto, você usar terno, bonito, cortar cabelo, passar gel no cabelo, ele fica doido, ele fica maluco, não pode. Não pode ser Taylor, não pode usar terno, não pode ser intelectual, não pode ser um gentleman também não pode. Não pode usar sapato social, calça social. Por que ele mantém o Brasil igual pivete? Os homens tudo pivete, tudo de bermuda, tudo, deixa a gente só desempregado. Por quê? Porque se você ficar desempregado, ele tem o que falar. Tá morando com quem? Tá morando com a mãe. Então ele sempre vai ter que falar com a gente. It's talk down to you. Sempre te falar, te olhando por baixo. Ele morre de medo da gente iniciar um projeto de gás natural no Brasil.
Ele, quando eu falo ele, eu falo o anticristo, o cara do bola da vez, a bosta que tá mandando na Europa, é o cocô, que ele é um cocôzinho, e aí ele fala, ó, essa vida aqui não é para mim não, então tem que manter os homens altos, tudo pobre, tudo tentando aparecer de alguma forma com década de bolinha aí e tal, tudo inimigo um do outro, faz isso fazer jiu-jitsu, tudo lutar, tudo lutador. Esse cara é o líder deles, deixa ele o inimigo de todo mundo, ele é o inimigo de todo mundo. Faz ele inimigo, ele é o Bíblia, eles tentam me fazer de Bíblia viva. Aí eles tentam estudar a Bíblia através de mim. Ele fala, ó, vamos fazer deles Jó, aí faz de mim Jó, aí eles tentam jogar Jó pro meu lado, para ver se eu amo minha família. Aí como eu não aceito Jó, porque eles sabem que eu sei o final, aí eles falam, não, Jó não vai dar não, porque ele gosta da família dele. Aí eles jogam para Moisés. Aí eles entram com um projeto Zelote, tem a ver com o negócio de Egito e a tribo Zulu. Aí também pega pesado, porque vai chegar um momento que eu vou ter que sair, vou ter que fugir, eu não vou ficar aqui a vida inteira aguentando essas coisas, dessa lixaiada. Aí ele vai fazendo isso, ele vai mudando. Aí ele joga Davi. Davi é o baixinho, que é o baixinho das novelas. É um baixinho que ele comanda todas as novelas, ele comanda todas as academias, ele comanda todos os imóveis do Brasil, ele cozinha os brasileiros, ele enganou os brasileiros a vida inteira com mixaria, né? Ele engana os brasileiros, o brasileiro fica cego a vida inteira, ele não sabe o poder que ele tem. E aí a Rede Globo chama a existência, né? A Rede Globo ela tem uma existência sobre o Brasil, que o Brasil não conhece essa existência, então ele vai apagando os direitos do ser humano e as possibilidades. Então, quanto mais ele apaga, é como se você está aqui, ó, você está aqui enxergando, você está vendo tudo, você vê as cores, você vê tudo. Aí ele vai tirando as coisas da sua vida. Quando vê que não, fica tudo escuro. Aí você não vê mais nada. É assim que é as possibilidades. Primeiro é o clero, ele tira o clero da gente. Depois ele tira o governo. O governo que eu falo assim, um governo conservatista, né? Que geralmente as máfias e os crimes organizados mandam matar ou molestam, ou somem com a pessoa do mundo. Porque, suponhamos, você está ali na delegacia, eles estão batendo no seu filho ali. O servidor público chega e fala, não, você não pode fazer isso não, ele já traz um advogado, quem vai deixar isso? Eles não deixam isso não, então eles apagam, eles somem com essas coisas. Eles querem ver o oco do negócio, quer ver o pau torar, quer ver covardia, tudo eles relacionam à tarraqueta do homem, às partes íntimas, né? Ao behind aí da pessoa de uma forma grotesca, para você também não aprender sobre essas coisas, porque tem pontos positivos sobre isso também, tudo tem pontos positivos, mas eles querem que você fique só no ponto negativo e afeminado cada vez mais e mais, mantém os homens fora dos exercícios físicos, não só como ameaças, como caminhão, jogando caminhão em cima de você, carro em cima de você, moto gritando em cima de você, esgoelando, você sentir medo, você não malhar, não caminhar, não fazer Cooper, não correr. Ele vai eliminando coisa chique, coisa bacana, burguesa da sua vida. O seu ego, ele vai diminuindo o seu ego para você se diminuir cada vez mais e entrar para dentro de uma caverna e não sair mais. Esse é o plano deles. Fica aí a dica. Depois eu termino com mais, não deu para falar mais demais. Depois eu vou falar de Miami, qual que é o plano das províncias aí, as províncias e os modelos masculinos que sacodem os casamentos.